define, o que caracteriza cada nível musical? O que faz a gente poder ter uma certeza de que isso aqui são características de um nível iniciante, esse aqui é de um nível intermediário e esse aqui é de um nível avançado? Genericamente, nós usamos essa conceituação, né, em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado, porque isso nos dá uma certa consciência da nossa posição, da onde nós estamos dentro do nosso caminho de evolução na música. Veja, no nível iniciante, quando nós estamos começando, a gente ainda está se habituando ao instrumento em si. Então, a gente está se habituando na questão de posição, de postura, questão muscular mesmo, de adaptação, de coordenação motora dos membros superiores com os membros inferiores, ou então na questão da embocadura, ou a questão dos dedos aqui nas cordas. A gente está criando essa relação de memória motora, muscular, posição. Então, no começo, no primeiro momento, isso é muito estranho. E depois essa resistência muscular, ela vai diminuindo. Nós vamos, na verdade, ganhando mais conforto, mais naturalidade com isso. E nesse nível iniciante, nós já tocamos algumas músicas, sim, mas não tocamos muito. Nosso repertório não é tão amplo, porque ainda nós estamos aprendendo questões importantes de som, ali, de sonoridade, de postura, da técnica instrumental, da música em si. Então, um ponto principal é que nesse primeiro momento, nesse nível iniciante, nós não temos essa consciência estética de uma sonoridade mais refinada. A gente não tem a gente não consegue prestar atenção ainda, porque isso demanda um certo despertar do ouvido. Então a gente toca, mas a gente não é capaz de pensar em sonoridade, em princípios estéticos, de interpretação. Tudo isso faz parte de um segundo momento. No segundo momento, que seria o nível intermediário, é aquele onde nós já estamos com um certo conforto ali muscular, uma relação de memória, de adaptação ali muscular, motora mais tranquila, mais estabilizada. E o ponto principal é que a gente começa a cuidar e refinar da sonoridade. O nível intermediário, digamos que é um nível mais longo, assim, é o de maior duração, porque ali a gente vai refinar aspectos da técnica também, e a gente começa com esse foco de refinar a sonoridade. Como que eu domino o meu instrumento, como que eu toco ele mais afinado, como que eu extraio, eu começo a me preocupar com as questões técnicas, muitos estudos técnicos são feitos nessa parte, porque eu preciso ter essa consciência técnica para poder refinar as questões de sonoridade. Muitos estudos musicais também são despertados nessa parte, nesse momento, nesse nível, porque eu preciso de uma consciência musical maior para ganhar independência. Nesse nível intermediário, nós vamos passar pela fase de buscar independência. A gente começa a querer fazer as coisas independentes, começa a querer entender e fazer a leitura sozinho, tirar músicas de ouvido sozinho, a gente começa a querer escrever coisas, começamos a querer escolher o próprio repertório de estudo, entender por que a gente vai tocar essa música e não essa outra aqui. Então essa questão da independência, ela vai permear esse nível intermediário, essa busca pela independência, nesse processo de refinamento. E tudo isso demanda com que o nosso entendimento musical seja maior e o nosso entendimento instrumental também. Esse período é o maior assim mesmo, é o período mais longo se comparado com o nível iniciante e o avançado. Num momento de transição, quando você está num momento intermediário e começa a transitar para o nível avançado da música, ali você começa a trabalhar noções mais aprofundadas de interpretação, de improvisação, de arranjo, da sua performance mesmo. Você passa a criar o seu repertório, procurar compor, procurar fazer as suas versões. Então você começa a estabelecer uma consciência musical sobre como que eu toco esse gênero, como que eu faço nessa versão aqui. Você começa a buscar uma certa identidade também musical, um perfil, uma personalidade. Você já está transitando para um nível de consciência musical muito maior. E as habilidades musicais de leitura já estão super estabelecidas, de ouvido, e você está estabelecendo outras práticas de memorização, de performance, de improvisação, de saber fazer um arranjo aqui, de saber uma versão ali, o que eu tenho que fazer se eu estou tocando um samba, se eu estou tocando uma bossa nova, se eu estou tocando um rock, enfim, se eu estou tocando uma música barroca, o que isso traz para mim em termos de consciência estética. Então você já tem outras preocupações para cada vez mais refinar a tua consciência, a tua sonoridade.
No nível avançado, essas questões todas ali estão resolvidas, essas questões de habilidades musicais. Então, a leitura está super resolvida, o ouvido está resolvido, a sonoridade está resolvida, a sua técnica está super refinada no instrumento. Então, todas essas questões estão formadas. E aí você começa a ter preocupações de quem sou eu enquanto artista? Quem sou eu fazendo música? Como que eu me posiciono no mercado de trabalho? Qual é a minha identidade musical? Eu vou fazer um trabalho autoral? Como que eu vou fazer esse trabalho? Quais são as minhas influências? O que eu gosto de fazer? Então você começa a se ver também profissionalmente nesse momento de um nível mais avançado, onde a própria aprendizagem ela pode ser mais abstrata também, onde as preocupações são diferentes do ponto de vista de condução de carreira também. Enfim, nesse momento do nível avançado, você vai realmente abstrair essas questões que estavam de formação ali na parte do nível intermediário e você tem condições de começar a pensar em questões mais, digamos, abstratas do fazer música, da seu perfil, da sua identidade musical, do seu eu artista. Isso vai ficando cada vez mais claro para você. Agora veja, o que de fato não interfere na hora que você pensa qual é o meu nível musical, na hora de classificar esse seu nível musical. O que de fato não interfere é o tempo que você está estudando. Porque geralmente nós temos uma ideia de que quanto mais tempo nós estamos estudando, já faz 7 anos que eu estudo, faz 4 anos que eu estudo, faz 10 anos que eu estudo. Então a gente tem sempre uma ideia de associar o tempo a que eu estou imerso ali no estudo, me dedicando ao aprendizado musical, com um nível musical. Seria um senso comum esse, né? Seria não, é uma ideia. A gente pensa que já estuda tanto tempo, já é avançado. E isso não tem nada a ver, de fato. Porque o que demanda essa qualificação, né, essa classificação de um nível iniciante, intermediário ou avançado na música, não é o tempo que você está imerso no estudo dela, mas a qualidade com que o seu estudo foi dirigido, porque depende como a sua consciência foi construída, como a sua consciência musical foi construída, de que forma as habilidades musicais, as práticas musicais já foram concebidas realmente, já foram internalizadas em você ou não. Às vezes você pode passar anos e anos praticando e ter um estudo ainda muito dependente, super necessitado de alguém te conduzindo, se você não tem autonomia nenhuma, você não consegue avaliar se o que você toca está correto ou não, e já faz anos que você estuda. Então, de fato, a quantidade de tempo que você está estudando não é o que define em qual nível musical você está ou não. O que define são as suas capacidades musicais, o que você já é capaz de fazer com maior ou menor autonomia dentro desse universo que é a língua musical, né? Que é essa linguagem da música. Então, é isso que de fato vai definir se você está aqui, ali ou lá.